Olá! Desde os mais triviais até os que exigem um longo treinamento, existem desafios bem variados, mas hoje você verá desafios tão difíceis que é quase impossível sair ganhando. Vamos lá! Você tem 1 minuto para pegar o máximo de dinheiro que puder carregar. Só que há um detalhe, as notas voam ao seu redor em uma velocidade inacreditável. À primeira vista, a cabine de dinheiro parece uma brincadeira muito tentadora, pois parece uma maneira muito fácil de ganhar dinheiro. Mas uma vez lá dentro, muitas pessoas percebem que sem táticas é impossível pegar uma grande quantidade de dinheiro. Algumas pessoas enfiam dinheiro em bolsas e bolsos ou simplesmente agarram as notas com ganância. Você ficaria surpreso, mas a maneira mais eficaz é simplesmente dobrar os braços e ficar parado, como esse rapaz fez. Segundo a internet, dá para pegar $240 em 1 minuto desse jeito. Uma representação literal da expressão "não corra atrás do dinheiro, ele virá até você". Você se atreveria a atravessar uma ponte dessas? Pois na China, esse é um passatempo bastante popular em que as pessoas se desafiam a enfrentar seu medo de altura. A ideia é atravessar uma pequena ponte que fica sobre um precipício. As tábuas são posicionadas de tal forma que em alguns lugares não basta apenas dar um passo. É preciso pular, e às vezes acontece isso aqui. Nesses momentos, parece que o equipamento de segurança não será suficiente. Parece que a estrutura se move não por causa do vento, mas por causa das pernas das pessoas que tremem de medo. É assustador até imaginar o que elas estão sentindo. Esse desafio parece muito tentador. Quem não gostaria de pagar alguns dólares e receber uma barra de ouro em troca? Mas não é tão simples assim. A barra precisa ser retirada de um cubo de vidro por um pequeno orifício. Tudo é feito de forma que haja só alguns milímetros entre as paredes do buraco e a mão. Por esta razão é impossível segurar o lingote com as mãos e a peça de ouro, que pesa cerca de 10 quilos, deve ser puxada com os dedos estendidos. Parece impossível, mas mesmo nessa situação alguns se saem bem. Será que eles exercitaram os músculos de seus dedos especialmente para esse desafio? Você saltaria de bungee jumping? E se eu lhe dissesse que o salto seria sobre um vulcão ativo? Esse cara não só teve coragem, como também organizou sozinho essa jornada diferente até o Chile, onde fez esse salto incrível. É claro que ele estava ciente de todos os riscos, mas não podia deixar de tentar. O salto foi feito de um helicóptero que pairava no ar exatamente acima da cratera do vulcão. O lado bom do bungee jumping é que você só precisa ser corajoso por 1 segundo. Depois de dar um passo, não há como voltar atrás. Por outro lado, olha que empolgante. Você provavelmente já viu vídeos dessa coisa antes e pelo menos uma vez pensou: isso é fácil, eu conseguiria ficar de pé. Mas você não tem ideia de como isso é difícil. Você pode ficar em qualquer lugar da ponte que se move, mas o nível de dificuldade depende disso. Ficando no centro, as pessoas ficam no ponto em que a amplitude do balanço é maior. Se bem que algumas pessoas conseguem cair mesmo em posições relativamente fáceis. Permanecer no centro é um verdadeiro desafio, nem todo mundo consegue fazer isso. E aqueles que conseguem fazer isso facilmente parecem pessoas que aprenderam alguma técnica secreta. Olha só, é como se ele estivesse levitando. Há uma alternativa incrível para o rodeio com touros. Aqui a tarefa é segurar uma bolsa suspensa em uma corda sobre a água. A dificuldade é que essa corda é periodicamente puxada por várias pessoas, algo mais ou menos assim.
Até mesmo homens adultos são puxados da água para o ar como se fossem bonecos de pano. Não é preciso nem dizer que não é fácil segurar a bolsa nessas condições, justamente quando as pessoas começam a pensar que estão indo bem. Elas vão direto para a água. E se adicionarmos um teste de agilidade ao teste de reação, surgirá um desafio divertido como esse. O objetivo aqui é pegar os bastões que caem aleatoriamente. Por incrível que pareça, ao se encontrarem frente a frente com a máquina, muitas pessoas percebem que tudo é muito mais complicado do que parece à primeira vista. Você precisa prestar atenção em qual bastão começa a cair, conseguir pegá-lo e mantê-lo em suas mãos. Você tem apenas alguns segundos para fazer isso, pois outro bastão começa a cair em seguida. Depois de algo assim, parece que caras como ele têm superpoderes. Vai ver, ele consegue desacelerar o tempo ou tem a agilidade do Homem-Aranha. Há uma variante inusitada para deixar o jogo de xadrez ainda mais difícil. Por exemplo, jogar uma partida em um buraco de gelo, como esses caras fizeram. Nessas condições há claramente mais emoção, mas menos concentração. Dentro da água gelada é muito difícil concentrar toda a sua atenção nas peças e pensar em uma jogada, mas eles parecem se sair muito bem. É muito difícil manter o equilíbrio em uma bicicleta, especialmente quando é preciso atravessar uma ponte extremamente estreita. O desafio dessa competição é pedalar de uma margem a outra. Parece fácil, exceto pelo fato de que o caminho é bastante estreito e tem uma leve inclinação para cima e para baixo. Seu comprimento pode variar, tudo depende da largura do rio. Por exemplo, em uma dessas competições no Nepal, o comprimento da ponte era de 52 metros. Mas até lá houve um vencedor. O cara percorreu facilmente essa distância em 1 minuto e 56 segundos e recebeu um belo prêmio em dinheiro. Como ela fez isso? Muitas pessoas fazem essa pergunta, mas acham que é muito fácil parar o cronômetro. Afinal, ele mesmo está mostrando o tempo. Só que é preciso pressionar o botão para que o cronômetro pare em um determinado momento com a precisão de 1/100º de segundo. Por causa da empolgação, as pessoas se apressam ou, todo o contrário, esperam mais do que o necessário. Esse é um desafio em que qualquer um pode testar sua reação. Em alguns bares, se você vencer o tempo, você pode ganhar um drink grátis. Essas plataformas se mantêm perfeitamente na superfície, mas assim que você pisa em uma delas, ela começa a afundar na água na mesma hora. Portanto, para andar por esse caminho e se manter seco, você precisa correr muito rápido, pisando bem no centro de cada plataforma. Se hesitar um pouco ou tropeçar, pode se preparar para uma sessão instantânea de natação. Será simplesmente impossível ficar em pé. Enquanto uma curta distância pode ser atravessada por qualquer um, a ponte de 118 metros de comprimento é algo que somente alguns poucos conseguem superar. Um monge Shaolin treinou por muito tempo para atravessar o rio nessa ponte tão diferente. Em um determinado momento ele quase caiu, mas mesmo assim sua resistência venceu e ele conseguiu chegar ao outro lado.
Essa é uma antiga tradição do dia de São Pedro que existe há quase 100 anos. É simples, as pessoas têm que atravessar uma tora besuntada de óleo e pegar uma bandeira presa na outra extremidade. É um passatempo bastante divertido, portanto as pessoas se reúnem tanto para participar quanto para ver os pobres coitados caindo na água. A tora é tão escorregadia que parece impossível ficar em pé sobre ela, quem dirá ir até a ponta. Portanto, todos ficam genuinamente felizes quando alguém consegue. Você acha que fazer barra é difícil? Tenho certeza de que as pessoas que participam do Tarzan Challenge discordarão de você. Elas com certeza sabem que ficar só pendurado na barra por 100 segundos pode ser muito mais difícil. A cada segundo, o próprio peso da pessoa começa a puxá-lo cada vez mais para baixo. As mãos ficam dormentes e os gritos e a contagem regressiva, que deveriam apoiar e motivar, atrapalham e desconcentram. 5, 4, 3, go! Yes, you have been. No entanto, há pessoas que acham isso fácil. Talvez seja uma questão de condicionamento físico e tática. Esse cara alternou as mãos, pendurando-se em uma de cada vez, o que acabou sendo muito mais fácil do que se pendurar nas duas de uma só vez. Deu certo. Esse jogo atrai as pessoas com sua simplicidade externa. Todos acham que deslizar uma bola até o buraco sem deixá-la cair no caminho é muito fácil. Come on, Brookie. Come on, Brookie. Mas na verdade é preciso ficar muito tempo praticando para finalmente conseguir. Na 10ª ou 20ª vez, a pessoa acaba conseguindo. Mas é preciso ter um senso natural de equilíbrio e alta concentração para vencer o desafio logo de primeira. Essa garota parece ter tudo isso. Esse deve ser um dos desafios mais antigos do mundo. Dizem que ele tem origem há 2 séculos. E não, o objetivo não é apenas rolar ladeira abaixo. Esse pequeno vilarejo na Inglaterra realiza a corrida do topo de uma colina anualmente. O que a torna única é que os participantes correm atrás de uma roda de queijo que é lançada ladeira abaixo apenas 1 segundo antes. As pessoas tentam alcançar o queijo, mas devido à inclinação da colina começam a tropeçar e a cair. Eles descem tão rápido que há pessoas no sopé da colina cuja principal tarefa é parar os corredores. Tudo parece muito estranho, mas os participantes dizem que é uma diversão incrível. Além disso, o vencedor ganha o queijo de presente. No mundo existem alguns jogos e costumes estranhos dos quais você definitivamente nunca ouviu falar. Por exemplo, o Bow Tao Chi,
Esse é um jogo japonês do qual participam um total de 150 pessoas. Elas são divididas em duas equipes, uma defende um pequeno mastro e a outra deve capturá-lo. Se o mastro se inclinar 30 graus, a equipe defensora perde automaticamente. A partida dura apenas 2 minutos, portanto, a equipe atacante faz de tudo para chegar até o mastro. Alguns até escalam essa montanha de pessoas. É claro que é proibido bater e ser violento, mas o jogo parece muito intenso até sem isso, não é mesmo? Com certeza você já xingou pelo menos uma vez uma máquina de brinquedo quando ela de repente soltou o prêmio que você tanto queria ganhar. E se lhe dessem a oportunidade de ficar no lugar da garra e pegar o máximo que puder? Essa brincadeira já existe. O desafio consiste em prender uma pessoa em uma corda forte e baixá-la em uma montanha de guloseimas. O principal objetivo é pegar o maior número possível. Os participantes ficam com tudo o que pegarem. Enquanto a corda está trazendo a pessoa de volta, algumas guloseimas caem, mas se você for engenhoso e astuto, poderá carregar algo até em seus pés. Você se lembra do famoso desafio da tampa de garrafa? Ele já era impressionante o suficiente, mas é uma performance de estreia. Mas imagine só qual foi a cara do motorista e de todos os espectadores quando ele desenroscou a tampa com o carro pela primeira vez. O triatlo é um desafio que não é para todos. Nem mesmo os atletas se atrevem a fazer isso. Veja, por exemplo, esse percurso na Noruega. Primeiro, os participantes têm que nadar 3,8 quilômetros através de uma baía, saltando diretamente de uma balsa. Depois tem que pedalar 180 quilômetros. Eles pedalam por um terreno acidentado, onde o ganho total de elevação do percurso é de 3.000 metros. Mas o desafio não termina aí. Eles ainda fazem uma corrida de pouco mais de 40 quilômetros, que inclui a escalada de uma montanha. Imagine o quanto os participantes estão exaustos quando chegam à linha de chegada, mas ao perceber que conseguiu chegar, você deve se sentir invencível. Descer uma cachoeira de caiaque é uma diversão para quem realmente ama esportistas radicais. Não é como andar de barco em um lago tranquilo. Aqui você tem de estar pronto não só para se molhar, mas para lutar contra a natureza. Ao descer em caiaque, as pessoas navegam por lugares que não podem alcançar em um barco normal, enquanto tentam se manter sobre uma água bastante agitada. Às vezes, o início da descida ocorre em uma pista com neve e mesmo assim não é tão fácil. Veja só, os rapazes usam remos para direcionar o caiaque e ir para frente. Não parece uma viagem tranquila de trenó, né? O cara não veio aqui para uma partida, ele certamente não trabalha no estádio. Ele veio para desafiar a si mesmo e se jogar no balanço de corda mais alto do mundo. Ele fica no estádio de Durban. Lá os mais corajosos pulam de uma altura de 88 metros para se balançar sobre o campo. Não consigo imaginar como esse cara se divertia antes, se ele teve que fazer algo assim para sentir a adrenalina. Qual foi o desafio mais incrível que você já se propôs a fazer? Conta pra gente nos comentários.
Não importa o quão bom motorista você acha que é, esse é um nível que muitos de nós nunca alcançaremos. Imagine o quanto você precisa dominar o carro e suas dimensões para dirigi-lo com tanta precisão. E quando se trata de um ônibus, tudo fica 10 vezes mais difícil. É um veículo enorme. É preciso passar muito tempo dirigindo ao redor de cones em um estacionamento para aprender a dirigi-lo com tanta precisão e cuidado. Sabendo que é um profissional assim ao volante, eu não me preocuparia nem por um segundo mesmo na estrada mais perigosa. Quem nunca se imaginou no lugar do Indiana Jones, fugindo de uma bola de pedra gigante? Temos boas notícias. Um parque de Zorbin, nos Estados Unidos, tem um desafio assim. Você pode fazer uma corrida em uma colina com uma leve inclinação, durante a qual será perseguido por uma bola inflável com um diâmetro de pouco mais de 3 metros. O mais importante é usar tênis confortáveis, correr rápido e não tropeçar no caminho. As pessoas adoram essa brincadeira porque, ao contrário de uma bola de pedra, essa bola não é capaz de machucar uma pessoa mesmo que role por cima dela. Por isso, muitas pessoas se atrevem a competir em velocidade com essa esfera enorme. O cornhole é um jogo muito popular na América do Norte, cujo objetivo é jogar um pequeno saco de feijão em um barco a uma distância de alguns metros. Quem consegue acertar o saco no tabuleiro ganha 1 ponto e quem o joga no alvo ganha 3. Qualquer um pode ter um tabuleiro desse em casa e se desafiar a acertar o alvo de primeira. Talvez depois de algumas sessões de treinamento você se torne tão preciso que possa participar de campeonatos. Mas se você acha esse jogo chato, anote essa dica para torná-lo ainda mais divertido. Se você se impressiona com a capacidade do Homem-Aranha de escalar paredes, vai adorar esse desafio. Usando tênis e cordas especiais, essas pessoas escalam postes de madeira em segundos. Aposto que elas levaram meses de treinamento para escalar com tanta confiança. Parece até que estão correndo por um caminho horizontal normal. Mas enquanto nesses casos as habilidades são garantidas pelo equipamento, esse cara aqui conseguiu fazer isso sozinho. É claro que foi muito mais difícil do que parece, mas é como se ele tivesse nascido com essa curiosa habilidade. Espero que ele não tenha se machucado com uma farpa. Esse é um treinamento pelo qual os recrutas da Royal Marine passam. As corridas na lama são uma parte obrigatória de seu treinamento. Dá-se uma olhada nas condições em que eles têm que testar sua coragem. Ao ver isso, você percebe que seu estágio em um escritório não é tão difícil assim. E por falar em brigar com a gravidade, os alpinistas profissionais sabem que em seu esporte o papel mais importante é feito pelas pernas. Os iniciantes geralmente cometem o erro de pensar que o mais importante é treinar os braços e se apoiar neles. Como mostra o exemplo dessas pessoas, não é bem assim. É importante se apoiar nas pernas e aprender a se impulsionar com elas. Dessa forma, é possível obter resultados incríveis e aprender a escalar uma montanha com uma inclinação muito íngreme, sem sequer usar os braços. Parece bem alto. Isso foi muito corajoso, cara. Há um motivo para ele jogar pedras na água antes de pular. Durante uma atividade tão extrema, é preciso ter certeza de que a profundidade é suficiente, caso contrário, você terá problemas. Além disso, a técnica de salto em si deve ser especial.
E ele faz isso como um verdadeiro profissional. Preste atenção à entrada na água. Também é muito importante que tudo corra bem, pois o impacto na água ao saltar de uma altura assim pode ser muito sério. Mas para caras como esse, essas atividades são apenas uma diversão. Talvez você já tenha visto uma dessas coisas em um parque de diversões, mas acredite, ela não tem nada a ver com um simulador de astronauta de verdade. O equipamento gira em alta velocidade e tem como objetivo evitar a perda de consciência em condições de força G elevada. Durante o movimento em alta velocidade, a pessoa pode ficar com pouco sangue no cérebro, o que pode causar problemas de visão e perda de consciência. O treinamento, que inclui estar dentro da máquina centrífuga, ajuda os astronautas a se acostumarem com essas condições e a suportarem voos espaciais com mais facilidade. O volcanoboarding é uma atividade divertida para aqueles que já estão cansados de deslizar na neve ou surfar nas ondas. É também um desafio para si mesmo. Descer por um vulcão coberto de cinzas e lava pode ser muito perigoso devido ao terreno acidentado da encosta. Além disso, as cinzas são lançadas no ar durante a descida, o que pode atingir os olhos e entrar no trato respiratório. Portanto, é melhor não correr nenhum risco e se proteger com óculos de proteção e máscara. Mas vale a pena, nem todo mundo pode dizer que já deslizou por um vulcão ativo. Um dos festivais mais interessantes é realizado em uma cidade do Japão. A cada 6 anos, os moradores locais cortam grandes toras e as preparam para a cerimônia. O objetivo é levar as toras até a base de um templo antigo e fortalecer a sua fundação. Mas como exatamente eles fazem isso? Muitos jovens, em trajes tradicionais especiais, sobem as toras e escorregam ladeira abaixo. Como você pode ver, às vezes as coisas não saem tão bem. Visto de fora parece muito caótico, mas os locais dizem que é um espetáculo fascinante e muito legal de se participar. Há mergulhadores que se cansam de nadar em mar aberto e observar os corais e decidem acrescentar mais desafios ao esporte aquático já desafiador. O mergulho em cavernas é uma atividade muito interessante e perigosa. Ela permite observar espécies únicas que não são acessíveis para os outros, porém é muito arriscado. Além da diferença de temperatura nas cavernas submarinas, da escuridão e da água turva, os mergulhadores devem sempre ter em mente que não podem voltar à superfície a qualquer momento. Para chegar ao oxigênio na superfície, o nadador terá que sair da caverna primeiro. Porém, para quem não é claustrofóbico, essa é uma diversão muito legal. Até mesmo uma máquina de dança pode se tornar um complicado desafio. Basta escolher o nível mais difícil. Parece que tudo aqui foi feito para que fosse fácil dançar. Há setas em uma plataforma especial e a tela mostra quando e qual delas você precisa pisar. Sim, no nível fácil é uma brincadeira realmente divertida, mas no nível difícil se torna um verdadeiro desafio. Essa máquina está disponível em muitos shoppings, portanto, você mesmo pode se desafiar. Depois disso, você entenderá exatamente como esse cara é habilidoso.